Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos mais uma vez aqui com a nossa live, né? Hoje com mais um convidado internacional. Trata-se do Alexandre Santos, ele que é proprietário de uma academia de futebol, né? Lá na Inglaterra. E é o nosso convidado de hoje para a gente bater esse papo aí e falar um pouco de futebol, tá? Então, como sempre, né, venho destacando aqui o grande aprendizado, a grande oportunidade que nós temos de sempre trazer aqui um convidado, alguém que possa nos ensinar, né, com o futebol, com aquilo que vive no seu dia a dia, com aquilo que é a sua prática diária. A gente enxerga que o futebol ele é apaixonante, é um jogo que cada dia mais vem mudando, né? Os profissionais vêm se qualificando cada vez mais, preparando cada vez mais os atletas e uma oportunidade para que a gente venha refletir sobre isso, refletir sobre o futebol, pensar em como, né, como desenvolver melhor o atleta, como desenvolver melhor o ser humano. E hoje vamos falar aí com esse grande amigo aí que é o Alexandre Santos, que topou aí de imediato estar com a gente e vamos bater esse papo. Queria que vocês convidassem aí o máximo de pessoas possível para que a gente possa compartilhar desse momento, bater esse papo nessa tarde do dia 1º de maio de 2020. Então, um abraço aí a Lidiane, um abraço ao Genivaldo, o Airis, sempre presente aí na nossa live. E aí, mande a pergunta de vocês, eu quero fazer essa live aí, uma live bem interativa, né? Então, à medida que você surgir alguma ideia, pode mandar suas perguntas que a gente vai bater um papo. Hoje eu estou em um dia muito reflexivo, né? Estou preparando aqui uma surpresa maravilhosa em uma reunião que a gente vai ter amanhã, uma palestra, onde estarei lançando, né, uma surpresa maravilhosa e quem participa do nosso grupo de WhatsApp já está mais que convidado, né, a participar dessa palestra. E você que não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, vai lá na biografia do Instagram e acessa lá o link, você vai direto lá para o nosso grupo, onde a gente está falando de futebol, carreira, performance e treinamento, tá? Então todos vocês são convidados. Deixa eu mandar mais uma vez aqui o convite para o nosso amigo. Então, falar de futebol é sempre muito legal, né? Muito bom, sou ex-atleta, tive a oportunidade. Boa, meu amigo Alexandre Santos, seja bem-vindo aí à nossa live, cara. Você que é um Olá, companheiro assíduo aí, boa tarde. boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live, que na verdade é um doutorado para todos nós, né? Nós estamos aprendendo bastante junto com vocês. E a nossa vida é assim, cada dia temos que aprender com o próximo. Isso é verdade, cara. Aí na Inglaterra já é boa noite, né? Você fica em que cidade da Inglaterra, meu amigo? Eu moro aqui no norte da Inglaterra, né? Fica em Manchester, eu sou de Manchester, e fica às 4 horas de Londres, da capital. Legal, cara. Quanto tempo você já saiu do Brasil, rapaz, que você tá morando aí na Inglaterra? Essa aí fez 5 anos agora, em março, né? Fez 5 anos de uma nova aventura, que eu creio que a nossa vida é feita de aventuras, né? Claro que temos que ter a consciência das aventuras que temos que encarar no nosso dia a dia, mas temos que também estar pronto a novos desafios, né? Então, estamos aqui há 5 anos já, uma adaptação bastante difícil, porque você sabe que o Brasil é um país quente, e aqui, principalmente Manchester, é uma cidade que chove bastante, e foi bastante difícil, mas graças a Deus se adaptamos bem e estamos aqui para compartilhar o que Deus tem Maravilha. feito na nossa vida aqui em Manchester. Que legal, cara, que legal. Alexandre, eu pude acompanhar um pouco do seu currículo, né? Você é ex-atleta, você já fez alguns trabalhos também aqui no Brasil, como auxiliar técnico, como treinador, acompanhou alguns profissionais.
e hoje você está aí nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouco aí, cara, de quem é Alexandre Santos, como tudo isso começou na sua vida, conta um pouquinho da sua história e que fez você chegar hoje aí em Manchester e tá aí trabalhando, vivendo de futebol. Fala um pouco pra gente. O Wellington é como todo o brasileiro, né, que tem um sonho de ser jogador. Eu sou mais um. Eu tive a oportunidade de jogar. Comecei no Santos, comecei na base do Santos em 96, com o professor João Paulo. E de lá, quando foi para subir para outra categoria de juvenil, eu fui dispensado. E de lá, não paramos, tentamos fazer algumas avaliações em outros clubes e até que eu cheguei ao Vitória, Vitória da Bahia. Foi aí que eu conheci o Olha trabalho aí. do Mota, né? Mas por conta da imaturidade, eu cheguei na Bahia, era verão, e você sabe, menino novo, você vai ali na Boca do Rio, ou acho que, se eu não me engano, é na Boca do Rio, o alojamento nosso, e você vai na praia, você quer ficar ali na praia desfrutando, e você esquece de, você foi para jogar futebol, mas isso é por conta da imaturidade, né? E naquele time, naquela época, o professor tinha me falado que, ó, Alexandre, aqui vai ser muito difícil para você jogar, porque nós temos 9 atletas da seleção. Era categoria juvenil, era Tássio, Oxe, Índio, Matusalém, o Léo, o lateral esquerdo, Luciano. Então era a seleção ali. O Vitória era que aquele time massa. que fornecia mesmo jogadores para a seleção em todo momento. Então foi muito difícil para adaptação e por conta também de imaturidade da minha parte, né? Então o Mota, o Vitória foi fazer um campeonato brasileiro e ele fez uma escala em São Paulo. E o seu Newton Mota falou: Paulista, você vai ficar em São Paulo porque o treinador não vai contar com você. Tudo bem. E dali nós voltamos a São Paulo e treinei, comecei uma pré-temporada por conta própria e aí sim fui para o Uhum. Figueirense, né? Figueirense de Santa Catarina e fiquei por 2 anos ali e depois mais uma dispensa. E aí voltei para o interior de São Paulo, que foi o comercial de registro, foi onde me profissionalizei e disputei o Campeonato Paulista. E depois teve algumas andanças já como profissional em clubes pequenos que atrasava salário, as condições eram precárias, e aí foi para onde que eu resolvi voltar à minha cidade e falar para o meu pai que estava encerrando essa precoce carreira do futebol. E paramos ali e resolvi estudar, resolvi continuar na área do futebol, se aperfeiçoar, e isso veio um convite para que voltássemos ao futebol para trabalhar como auxiliar técnico. E começamos ali a aprender com alguns treinadores em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Vila Velhense. E aí, de lá para cá, foi só o futebol mesmo. E estamos até hoje no futebol. Maravilha, cara. E me fala aí, por que Manchester, o que é que fez você sair do Brasil e ir para um outro país, né, um outro idioma? Qual foi o motivo, a motivação? Wellington, você sabe que a maioria dos clubes que disputam os estaduais, eles só têm aquele calendário curto. E eu estava no Vila Velhense e aquele calendário era realmente curto. Disputamos só o campeonato estadual e retornamos para nossas casas porque não tinha mais calendário. E ali eu resolvi adaptar o treino, que era de personal training, que eu
sempre via os treinamentos nas areias de Vila Velha, das praias de Itaparica ali. Eu falei, ó, vou fazer isso no Guarujá, porque ninguém fez isso até hoje aqui no Guarujá, então vou trazer isso para cá. E eu levei para o Guarujá essa modalidade aí, foi um sucesso, graças a Deus. Bastante alunos eu tinha ali, mas não era realmente o que eu queria. Eu sou da bola, quem é da bola não quer se envolver em outra área. E aí eu falei, ó, para mim já chega, o Brasil não dá mais. E tinha um amigo em Portugal, que ele tinha uma academia, e eu resolvi falar com ele se daria para eu fazer uma visita e um estágio em Portugal. Ele falou, não, pode vir para cá. E esse amigo, eu fui preparador físico dele no Rio Grande do Sul, e esse amigo falou, pode vir para cá, você vai conhecer as instalações, só que nós não vamos poder te custear em nada, vai ser tudo por conta sua. E nisso, Elito, eu estava já conversando com uma moça na cidade de Manchester há um ano atrás, né? Que, que no caso hoje é minha esposa, e a gente só batia um papo pelo Facebook, mandava alguns louvores para ela, e, e ela sempre dura, né? Não dava aquela moral. Ah, o que esse cara quer, pô? Lá do Brasil, quer encher o saco aqui. E quando eu olhei aquela mulher, eu falei, essa mulher vai ser minha. Para você ver o poder da mente, quando você fala uma coisa, é, quando você fala uma coisa na terra, tá ligado lá no céu. E eu falei, essa mulher vai ser minha. E correu aí um ano nessa batida aí, e esse meu colega me fez o convite de ir para Portugal. Eu fui para Portugal, eu falei assim para ela, ó, estou indo para Portugal, se você quiser me ver, eu estou em Portugal. Ela, que dia que você vai? Aí marcamos, ela me conheceu lá em Portugal, e ela foi me ver. E de lá, ela falou assim, você vai voltar para o Brasil? O que te prende no Brasil? Eu falei, não tem nada que me prenda lá. E ela falou, vamos embora comigo para a Inglaterra e lá você inicia a sua vida junto comigo. E aí eu encarei essa aventura de estar aqui em Manchester. E hoje sou casado há 4 anos, tenho um filho. Na verdade, tenho dois, né? Ela já tinha um filho, é meu enteado, mas é como um filho também para mim. E foi uma aventura bastante, vamos se dizer assim, de pessoa de garra, porque é uma outra cultura, uma pessoa no qual você não sabe como é que vai lidar. Da minha saída do aeroporto de Guarulhos para eu fiz escala na França e quando eu passei na imigração francesa, vi aqueles policiais armados, eu falei, meu Deus, se aqui na França é assim, imagine na Inglaterra. E quando eu cheguei, Wellington, para você ver o que é o despreparo da pessoa. E eu fui pegar a minha bagagem, só que eu só iria fazer a escala na França, em Paris. Então, e para você falar a minha mala em francês, que você não sabe falar o francês, fui lá para falar a mala e apontava e a mulher, ah, então eu vi uma mulher passando com a mala, arrastando, eu apontei assim, ela olhou minha passagem, não, tu vai pegar tua mala em Portugal. Tá bom. Fomos a Portugal, aí, resumindo, avisei o meu amigo que era para abordar a operação de fazer o estágio, não iria mais fazer o estágio e iria seguir para a Inglaterra no dia seguinte. E viemos para a Inglaterra e aqui estou, meu amigo. Foi uma grande luta. Mas me conta aí, cara, você tem uma academia de futebol, para brasileiros ou qualquer pessoa também pode participar? Me fala qual foi o desafio que você teve para implementar aí essa escola de futebol. Não, essa academia, a maioria são ingleses. O meu sócio é o David, você conhece o David, ele é nosso sócio na academia.
E lá nós trabalhamos da seguinte forma, porque lá o David ele trabalha no clube do Brighton para meninos de 8 anos. Então ele falou, Alexandre, nós temos um trunfo na mão. Por quê? Porque a maioria dos meninos o clube não quer. Então nós podemos colocar em nossa academia e ali nós podemos moldar os meninos e aí sim mandar para o Arsenal, para o Chelsea, trazer aqui para Manchester. E você topa fazer esse trabalho? Como eu falei, vamos fazer esse trabalho é muito interessante. Não, não quer dizer que um jogador não serve para o United, não vai servir para o City. Eu já vi muitas coisas assim, parecidas. Então nós implementamos esse trabalho e graças a Deus tá dando bastante fruto ali. Tem alguns jogadores no nosso Instagram ali que estão se revelando, estamos mandando alguns jogadores ali para a Itália. Tem o Marcos Mané agora que nós mandamos para a Espanha. E nós temos mais um jogador que está na academia do City. Graças a Deus estamos tendo um resultado até satisfatório aí por esses 2 anos de academia. Maravilha. Me fala um pouco aí, Alexandre, do que você vê aí no futebol da Inglaterra e comparado ao que você já vivenciou aqui no Brasil. Qual é a principal diferença? A gente está atrás, a gente está na frente, o que é que a gente tem de bom que eles não têm, o que é que eles têm que a gente não tem? Me conta aí qual a principal diferença e o que a gente pode aprender e ensinar com eles. Wellington, nós estamos à frente no material humano. Vamos estar na frente ano-luz deles, porque aqui é difícil, os jogadores eles não têm a oportunidade de ter o espaço que nós temos aí em rua, em parque, em praia. Aqui é só dentro mesmo daquelas quadras cobertas, porque faz muito frio e não tem o, o macete de estar ali num espaço curto, treinamento curto, que nem os nossos meninos aí, jogadores de rua. Na estrutura, a Europa está muito na frente do Brasil. Estrutura e na formação. Eu vou te falar na formação por quê? De que parte? Formação de caráter e de conduta. Por quê, Wellington? Eu vejo hoje o nosso futebol, eles já pegam os meninos da base e eles, tranquilo, e eles já oferecem ali um salário muito alto, né? Para segurar o menino ali, para ter um trunfo na mão, e ali ele faz um contrato ali de 2 anos com o menino, e depois o clube brasileiro esquece que esse menino ele tem um agente lá atrás. E esse agente ele sabe quanto que é o salário do menino agora. E numa renovação, se o menino se destacar, o agente ele vai querer triplicar o salário do menino. Então é uma coisa que os ingleses eles têm muito cuidado, né? Nós temos um menino que é da seleção inglesa, ele tem 11 anos de Manchester City, e você vê, Wellington, o menino é uma humildade, ele chega na igreja que nós frequentamos, ele chega na igreja, tranquilo, andando, é o segundo ano dele de profissional, agora que ele comprou o carro dele, então o Brasil ele tem que tomar cuidado nessas coisas, por quê? Porque depois não adianta você querer travar um menino, porque você já deu aqui, entendeu? Você tem que tornar a vida do menino cada vez step by step. Colocar um degrau após degrau, ir subindo devagarinho. Porque se você já colocar lá no topo, aí não dá para voltar mais. Aí você vê esses meninos que não criam raiz nos clubes, não criam sentimento, não tem aquele amor pelo clube mais. Por quê? Porque ele visualiza, pô, tô ganhando 20 mil só, não, eu vou lá pro Corinthians, que o Corinthians quer me pagar 80. Aí não tem como segurar. Entendi. Rapaz, realmente eu acredito que a gente tem criado muitas dificuldades, porque os atletas eles acreditam que eles já são jogadores de futebol quando ainda estão na base e ainda no momento de aprendizado e um momento de evolução da sua carreira.
Então, na vida, a gente aprende que a gente vai se desenvolvendo através dos desafios. Seja em qualquer área na vida, não tem como você se desenvolver, não tem como você crescer sem que você passe pelos desafios da vida. A gente chama isso de processo, né? O processo é o que vai te levar do seu ponto A, que é o seu estado atual, para o ponto B, que é onde você quer estar. Só que a pessoa que você se torna durante esse processo é que é importante, porque por mais que você mensure um resultado na sua vida e por mais que você deseje algo para a sua vida, você não tem certeza que vai ser daquela forma que você imaginou. Aliás, pode acontecer muito melhor, como pode acontecer semelhante, como pode acontecer de uma outra forma. Agora, igual, não vai acontecer. Mas aí a gente começa a ter ganho, comemorar ganhos ilegítimos. O que seria ganhos ilegítimos? Eu vivo muito agora, então eu não estou preocupado com o meu futuro e eu quero tudo agora. Então eu quero com 17, 18 anos já ter a vida que eu sonho quando eu for jogador de futebol profissional. Como eu me profissionalizei mais cedo e eu acredito que eu já sou jogador de futebol, então eu já quero viver essa vida de boleiro, essa vida de jogador agora. Isso acaba que acontecendo um pouco precocemente para os atletas, porque a partir do momento que envolve dinheiro, a gente sabe que a situação aqui no Brasil, muitos atletas vão jogar bola para poder ter recursos para ajudar a sua família. Muitos, a família fica dependendo desse dinheiro, né? Só que se ele não evolui no processo, aquilo ali para ele é um problema, porque ele já conheceu o outro lado do futebol, conheceu andar com roupas boas, lugares legais, pessoas elogiando, e como é que vai ser esse cara se ele não consegue renovar um contrato, se ele não consegue dar sequência na carreira? Então aquilo que era um ganho naquele momento não favoreceu para que ele se desenvolvesse, e a gente chama isso de ganho ilegítimo. É como se eu chegasse para você e falasse para você assim: Alexandre, tá aqui na sua frente no prato um brigadeiro. Agora é o seguinte, eu vou deixar aqui um prato com brigadeiro e você não come. Eu vou sair da sala. Se você não comer, quando eu voltar eu te dou 2. E aí você fala assim, cara, você tem uma decisão. Ou come um brigadeiro agora, ou espera o cara voltar para comer 2. E na grande maioria as pessoas não estão nem aí para o que vai acontecer. Então ela prefere o quê? Opa, quero comer agora. E aí, meu amigo, não se estrutura, não se evolui e acaba gerando um problema lá na frente. Me fale aí um pouco, você concorda com o que eu falei? O que mais te chama a atenção aí no futebol inglês para o futebol brasileiro? Concordo com isso, Wellington. Os jogadores eles têm que mentalizar que, primeiro, antigamente você não via isso, Wellington. Antigamente você foi jogador e muitos que estão participando, para você fazer um treino contra o profissional, era um sonho. Treinar contra o profissional era um sonho. Para entrar no vestiário deles, é outro sonho. Entrava no ônibus, você não sentava. Você esperava o pessoal sentar para você ir ali em pé e você ficava olhando o pessoal ali. Caramba, tô do lado dele, ele é profissional. E hoje perdemos essa essência, perdemos esse respeito, né? Porque isso não é culpa dos meninos, Wellington. Isso é culpa da nossa diretoria, dos clubes, entendeu? Que já dão tudo de mão beijada e não pode. O ser humano, ele não pode, ele tem que pagar um preço para ele conquistar as coisas, entendeu? É o que eu falo, muitas das vezes, quando você não dá valor, você ganha aí uma loteria e você não tem uma estrutura, né, para manejar o seu dinheiro e você acaba fazendo investimento maluco, porque você não tem estrutura e outro, e o dinheiro veio aqui, caiu no colo. Então você não pagou o preço para conquistar, né? Quando você não paga um preço, fica tudo mais fácil, né? Ali, vou colocar aqui tudo dentro de uma fase bíblica, né? Ali Davi ele pagou o preço, né?
para derrotar o gigante. Por quê? Porque o rei, ele escolheu ali os soldados ali para a linha de frente, mas nenhum quis encarar aquela batalha. Então Davi, ele foi ali e pagou o preço, né? Ele foi mesmo com a sua estatura pequenina, mas ali ele tinha um gatilho ali para ativar a fé dele, né? Porque não adianta, Wellington, nós temos a arma, mas nós temos medo, entendeu? Por quê? Eu tenho a arma, mas eu tenho medo da guerra. Nós temos que ter a arma e dentro da gente sair aquela força, né? Para nós irmos e derrotarmos o gigante, né? Maravilha, Então, cara. Olha quando você fala uma coisa, Alexandre, que me chama a atenção. A gente tem uma força e a gente tem acesso a uma arma que muitas vezes a gente não usa, porque a gente tem medo de usar. Você está dizendo que a gente tem uma força, tem algo dentro da gente, né, que é muito forte e que vai fazer com que a gente tome decisões e encare os desafios e que a gente tenha a maior chance da vitória. Isso, quando a gente vai conversar, né, a gente está falando da mente, né, porque quando a gente fala aqui dentro, a gente não está falando do coração, do pulmão, do fígado, a gente está falando da nossa mente, da nossa mentalidade, né? E aí, dentro da nossa mentalidade, você vai descobrir quem você é. E isso acontece através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é quando, olha só, se eu perguntar à sua esposa hoje, quem é Alexandre? Ela vai me dizer tudinho. O Alexandre é um cara que ele é responsável, ele é focado, ou ele é distraído, ou ele é desorganizado. Ele é um cara de palavra, ele é um cara que ele gosta muito de ler, é um cara que gosta muito de conversar, é um bom amigo. Ela vai saber, por ela ter intimidade com você, vai saber de fato exatamente quem é você. E muitas vezes nós mesmos não sabemos quem nós somos. Sim. Porque a gente não criou esse relacionamento consigo mesmo. Porque você não conhece a força que você tem. E quando você conhece quem é você, aí, meu amigo, você vai fazer o seguinte, olha, eu não vou me distrair com as coisas que não tem nada a ver comigo. Um exemplo, você citou a parte de Davi, né? Davi não era o mais forte dos irmãos, Davi não era o preferido do pai, pelo contrário. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé, que procurava os filhos de Jessé para poder dali ungir o rei de Israel, caiu aqui. Opa! Meu amigo, desculpa, viu? Não, tranquilo. Foi o flow aqui, então. Davi não era o preferido do pai, inclusive quando Samuel chamou os filhos ali, Jessé chamou seus filhos para apresentar Samuel, esqueceu de Davi. Exatamente. Esqueceu de Davi. Ele mostrou mais forte, mostrou mais rápido, mostrou mais comprometido, mais focado, e esqueceu de Davi, que estava lá cuidando do pasto. E aí Samuel, né, tendo orientação divina, falou assim, cadê? Tem mais alguém ou só tem esse? E aí o cara manda buscar Davi. E naquele momento, o pai de Davi não sabia a força que Davi tinha. Os irmãos de Davi não sabiam a força que Davi tinha. Mas Davi sabia da força que ele tinha. Inclusive, ele tinha uma história para contar, que era que ele matou um leão e matou um urso que tentava atacar as suas ovelhas. Então, olha o processo do autoconhecimento aí. Davi falou assim, opa, eu sei quem eu sou. Tanto aconteceu que quando o gigante Golias, né, estava lá zombando do povo de Israel, falando, quem é vocês? Vocês não são de nada. Tava todos os soldados treinados com medo. Davi, naquele momento, falou assim, peraí, por que eu vou ficar com medo? Eu tenho a unção, eu sei que eu vou ser o rei, eu sei quem eu sou e eu sei quem está comigo. Então, Davi, naquele momento, ele foi inspirado por uma
uma ação espiritual, que é quem nós somos, né? E ali ele usou o quê? Ele usou a arma do rei? Não. Ele usou a arma que ele conhecia, a arma que ele já tinha aproveitado para matar o leão, para matar o urso, para afastar o perigo das suas ovelhas. Foi a mesma arma que ele usou para lutar contra Golias, agora com a intensidade maior. Aí eu me lembro também o exemplo de Paulo e Timóteo. Quando Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. E nenhum soldado, nenhum atleta que tem um objetivo, ele se embaraça com as coisas desse mundo. Sim. Ou seja, se você tem um objetivo na sua vida, se esse objetivo é um sonho, é uma meta, eu não sei o que é, certo? Tem sentido para você. Mas você não pode estar embaraçado com coisas que não vão te levar para o lugar que você deseja. Então, é isso que eu trabalho no coach. Porque você precisa entender qual é o seu estado atual, aonde você quer chegar e o que está impedindo que você seja a pessoa que você... a melhor versão de si mesmo. Quero mandar um abraço aí pro David, né? Aniversário dele. Parabéns aí, seu parceiro. David. Mandou uma foto para mim lá, a casa tá toda de Brasil, né? Que legal, quero muito conhecer esse cara, né? E através de você aí, que já me apresentou algumas pessoas, sou muito grato. Mas aí, voltando a falar, o garoto, ele precisa saber quem ele é, a origem dele. Ele não pode ficar escondido na fantasia que ele usa. Ou seja, tem muitos atletas, eu já tive várias experiências aqui, Alexandre, com atletas que passaram 5 anos em um clube de alto nível, com grandes treinadores, com grandes profissionais. E nesses 5 anos, eles ganharam, esse garoto ganhou vários campeonatos. E ele era titular em todos eles, inclusive, por muitas vezes, titular de categorias acima da dele. Ele, uma vez, foi dispensado do Bahia. Já falei o clube, foi dispensado do clube. Quando ele foi dispensado, eu levei ele para jogar em um clube sem divisão. Na época era o Itabaiana de Sergipe. Para ele ajudar, porque quem estava lá era Lima Sergipano, aquele que jogou no Bahia, jogou no Botafogo. Lima me pediu, eu mandei ele para ajudar. Você acredita que ele não conseguiu jogar lá? Por que ele não conseguiu jogar lá? Por que ele não conseguiu lá chegar lá e mostrar que ele... entrou agora o ex-treinador dele, Fabiano, conhece. Então, eu queria que os treinadores me falassem que o trabalho que eles fazem, eles formam um atleta. E eu digo a você, irmão, formação de atleta no Brasil é utopia. Nenhum treinador tem condições de sozinho formar um atleta. Não tem. Nenhum. Ele pode formar um time. Ele pode ter um modelo de jogo, ele pode ganhar campeonatos. Agora, dizer que ele forma um atleta, eu não posso também deixar de ser honroso com grandes profissionais que existem e botar ele no pacote de treinador, né? Sendo que tem muitos profissionais que são grandes homens disfarçados de treinador e que realmente investem seu tempo em se desenvolver e em desenvolver aqueles que passam por ele. Porque quando a gente está falando de formação de atleta, a gente está falando de mentalidade. Eu não estou falando de treino, o treino que vai fazer com que eu melhore tecnicamente. Eu não estou falando do treino que vai fazer com que eu melhore fisicamente. Eu não estou falando do treino tático que vai fazer com que eu melhore o meu posicionamento, a minha movimentação dentro de campo. Quando eu falo de formação de atleta, eu estou falando de formação de caráter. Eu estou falando de potencializar para que aquele atleta possa ser um protagonista da sua história. Então, quando eu vejo o cara fazendo e aquilo para mim não quer dizer nada, eu não sou um formador. Eu não sou. Eu só sou aquele professor que chega lá, dá aula e depois vai embora. Mas o mundo mudou.
o conceito de profissionais que vai trabalhar no futebol, na área de formação, ele precisa mudar. Agora, isso parte de vários processos. E aí eu queria entender isso, né? Se a mentalidade do treinador que está aí na Europa é diferente do treinador brasileiro, tá? Ou se é por causa da estrutura que eles têm aí e a estrutura que a gente aqui, que isso dificulta. Então isso é interessante saber. Porque o futebol que a gente jogava, Alexandre, ele não existe mais, cara. Não, infelizmente ele não existe mais. Na sua época você falou aí Tássio, Índio, quem mais? Tássio, Índio, Matusalém, Luciano. Vamos lá, Tássio. Léo Bahia, lateral esquerdo, tudo seleção, Wellington, todos seleção. Léo Bahia é Léo Preto. Cara, eu vou te falar, todos os caras seleção, todos excelentes jogador. Léo Preto só jogou até o sub-20. Léo Preto só jogou até o sub-20. Depois que ele saiu do Vitória, foi pra Portuguesa, encontrei com ele no Grêmio, só jogou até o sub-20. Tássio explodiu no profissional, depois ficou jogando só abaixo. Alain Delon também. Pronto. Alain Delon, craque de bola, era um zagueiro. Ídolo. Pronto, um ídolo no Vitória, que depois do Vitória só conseguiu jogar onde? Em Brasília. Entendeu? Vasco, eram craques com a bola no pé, mas não foi em alto nível. Né? Eram craques, mas que não souberam lidar com a sua carreira. E eu estou falando disso. Porque não é só o treinador, o talento, cara. O jogador, ele vai ter hora que ele vai chegar. Agora, a sua mentalidade vai sabotar. Quando ele tem dinheiro, quando ele tem sucesso, ele perde o comprometimento. E hoje o futebol é para atleta. É para o cara que entende que o seu corpo, ele precisa estar bem para suportar jogos e treinos de alta performance. Então, é diferente. Eu preciso dedicar 15, 20 anos de carreira. E eu dou muito valor a jogador que completa a carreira. Quando eu vejo um cara com 34 anos jogando futebol, esse cara é meu ídolo. Eu dou muito valor a um profissional que consegue manter, criar família, construir patrimônio através do futebol. Construindo carreira, deixando um legado. Porque esse cara que consegue jogar até os 34 anos, pode ter certeza que ele deixa legado por onde ele passa. Ele deixou. Sim. Então, Índio, você viu o Índio jogando pelo Vitória, e aí foi pro Corinthians. Não foi isso? Ganhou tudo pelo Corinthians. Cadê Índio? Cara, a última vez que eu vi o Índio, ele estava de supervisor de um clube em Manaus, mas não tive mais acesso a ele. Não, mas observe, ele quando chegou no alto nível do futebol, ele despencou porque ele não teve mentalidade para suportar aquilo. Sim. É que nem o cara que ganha, 20 milhões na Mega Sena, e daqui a 5 anos esse cara, imagine, um cara pobre e ele ganha 20 milhões na Mega Sena. Como é que ele vai estar daqui a 5 anos? Se ele não tem preparo para usar aquele dinheiro. Ele vai torrar. Então, ele não vai estar só pobre, não, ele vai estar miserável. Porque ele vai estar devendo às pessoas. Então, isso que a gente precisa entender, porque a gente fala muitas vezes dos craques, mas pergunta se eles conseguiram ter uma carreira no futebol. Porque eu dou valor ao Zé Roberto, cara. Para mim, o meu ídolo aqui no Brasil é Zé Roberto. O cara que jogou em alto nível em todos os clubes. Seleção e os principais clubes do mundo. Eu posso dizer aí que é ídolo. O meu tio, ele é treinador da seleção dos Master, né? Da seleção brasileira de Master. Então, nós fazemos alguns trabalhos. Eu fiz alguns trabalhos com ele. E muitos dos jogadores hoje, cara, você vê jogadores não vamos falar um passado longo, vamos falar aí em torno de 10 anos. Eles pedem pro meu tio, por favor, me leva pro jogo que eu preciso desse cachê. E estamos falando de jogadores que jogaram aqui na Europa. Sim, sim. A gente citou aí, você está falando aí dos craques da sua época, que eram seleção brasileira na divisão de base, e que não consegue dar sequência. Às vezes o cara consegue ser ídolo do seu time, foi revelado naquele time, mas aí ele sai, digamos,
do clube, que ele foi revelado, mas ele não foi formado como atleta, e aí ele é comprado por um Bayer, né? E aí chega lá em outra mentalidade, outra cultura. Cara, se ele não foi formado, se ele não foi preparado, o que é que vai acontecer? Esse dia eu vi um cara que é treinador falando quando ele jogou na Alemanha, que ele terminou de lanchar e jogou papel no chão. O repórter foi lá, pegou o papel e deu a ele. Falou, cara, aqui não se joga no chão, não. Aqui você paga multa. Então, é uma transformação de mentalidade. Estamos prontos para superar o talento, mas transformar, criar atletas mentalmente fortes? Wellington, foi como você falou, isso somente o treinador não basta. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque o treinador ele também tem a pressão em cima dele, porque ele tem que ganhar os jogos. Os clubes hoje, eles querem títulos, eles não querem jogadores, eles não querem formar. Né? Então, o treinador no Brasil, ele não tem esse preparo também ainda. Então, aí que vem o mental coach, entendeu? Maravilha, cara. Eu concordo com você, Alexandre, quando você fala que os treinadores aqui eles são pressionados. Concordo com você quando você diz aqui que os treinadores muitas vezes para segurar sua posição dentro do clube, né, o seu emprego, eles precisam jogar para ganhar. Mas, cara, eu não estou falando aqui de você deixar de ganhar. Mas eu estou falando aqui de você ganhar o jogo certo e não perder no jogo errado. Dá para fazer futebol ganhando. Porque se eu estou formando mentalidades vencedoras, mentalidade de atleta, o jogador que tem mentalidade de atleta, ele quer vencer. Você conhece isso em qualquer esporte, cara. Você vai trabalhar com um cara de natação, ele sabe que só vai ganhar um. E para que ele ganhe, depende dele, não depende de sorte, não depende de ninguém, amigo. Depende do treinamento, de quantas horas ele treinou, de quanto ele se preparou e das coisas que ele renunciou. Então, quando ele vai competir, o cara tá do lado dele. Ele não tá enxergando o cara, ele compete primeiro com ele. Porque se ele fez 15 segundos, ele precisa fazer 15 ou 14. Porque se ele faz 16, ele não pode culpar o colega que ele perdeu porque ele fez 16. Não, ele perdeu por causa dele. Então, são ferramentas que a gente precisa trazer para o futebol. Entendeu? Então, o futebol ele é um esporte coletivo, mas que as pessoas, cada um está pensando no seu individual. O jogador está pensando no contrato que ele vai fazer, nos gols que ele vai fazer, no crescimento dele. O treinador está pensando no crescimento dele. Então, quando a gente esquece o que está acontecendo à nossa volta, para só pensar lá na frente, no que eu vou ganhar, sem no presente você atingir o esforço, aquilo ali é ilegítimo. E o futebol está fazendo isso. Por quê? Porque a gente começa a elogiar o garoto muito cedo, começa a comparar o garoto muito cedo. O menino fez uma jogada de Neymar, ele começa a ficar... Olha o Neymar do time aqui, ó. Quantos pais já me procuraram e falaram que o filho dele parece Neymar jogando? Só que eu só conheço um Neymar, pai, que é que tá jogando no Paris Saint-Germain. Você conhece outro aí, Alexandre? Não, só um também. Wellington, o que você falou agora aí, os jogadores eles estão pensando mais no contrato, no próximo contrato, né? Você acha que aquela goleada que o Grêmio tomou do Flamengo lá atrás na Libertadores, se tem um treinador preparado ali mentalmente, se tem um grupo preparado mentalmente ali, eles iriam analisar onde que estava o erro no jogo, entendeu? Não, poderia perder, mas não iria perder de muito, entendeu? Por quê? Porque o grupo está preparado mentalmente. Ali foi estavam todos fora de sentido. Desestabilizado. Desestabilizado. Desculpa que às vezes foge alguma palavra aí em português. E então, se tem um treinador ali, e se tem um capitão, o capitão chega ali, pô, gente, ó, os caras tá deitando aqui pelo meio, vamos colocar mais uma aqui, vamos fechar mais aqui, vamos fechar a casinha, vamos tentar administrar mais o jogo pra gente perder de pouco.
entendeu? E isso é um conjunto de preparo. Se não tem esse conjunto de preparo ali, eu faz a tua, que eu faço a minha, e o treinador lá atrás, de braço assim, cruzado, entendeu? Precisa de preparo. Se você, como treinador, você não se prepara, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Aqui na Inglaterra, Maravilha. Wellington, se você sabia que um cara que ele trabalha como pedreiro, ele pode ir lá fazer um curso, ele conhece de futebol, ele pode ir lá fazer um curso de treinador e ir para o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro, quarto, e depois ir para os níveis UEFA. Ele pode, entendeu? Coisas que no nosso país a cultura é muito fechada. Pô, tu jogou aonde, rapaz? Para querer ser treinador? Pô, tá bom, você jogou, mas você não está atualizado. Você não quer se atualizar. Você não quer se abrir para novos conhecimentos. Por quê? Tá aí, o jogo mudou. O jogo mudou mesmo, Alexandre? O jogo mudou, Wellington, o jogo mudou. Você tem conversado com vários jogadores, vários treinadores, você sabe que o jogo mudou. Está totalmente diferente de como era antigamente. E você reparou que ninguém fala aqui de 4-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, ninguém fala. Ninguém fala aqui eu não vi, escutei da nossa live aqui de transição lateral, de transição ofensiva, de posse de bola, não escutei isso aqui. Eu só escutei falar de mentalidade. Só escutei falar de jogadores que fazem, executam lá no treinamento o que o professor pede, mas que quando chega diante do jogo, ou então um dia antes do jogo, ou logo após do jogo, tomam decisões que atrapalham na sua performance em campo. Então, o futebol mudou, porque hoje a ciência evoluiu, e a gente começou a entender, meu amigo, que o centro das emoções não está no coração. Como a gente aprendeu com Walt Disney, como a gente aprendeu nas novelas. Ai, meu coração tá partido, meu coração... Eu jogo futebol porque eu amo de coração. Não existe, cara, isso é romantismo. O centro das emoções está na sua mente. E Sim. Aqui ativa os neurônios que anda por todo o seu corpo. Né? Então, tudo que você executa, primeiro você decide na sua mente. Porque a grande pergunta é: como eu vou fazer para transformar a mentalidade desse atleta? Como eu vou ajudá-lo a desenvolver a sua mentalidade? Primeiro, desenvolve a sua. Primeiro, desenvolve você. Porque senão você vai ficar olhando para 30 homens do seu lado e vai dizer assim: como é que eu vou começar? Eu digo, quando você se desenvolve primeiro, você começa com um. E aquele cada um pega um. E daqui a pouco você transforma todo o seu ambiente. E aí você vai conhecer os verdadeiros resultados do futebol que extrapolam o placar do jogo. Que extrapolam, certo? Porque você às vezes fica querendo garantir o emprego, Alexandre, um exemplo, do clube. Só que quando você muitas vezes foi um cara, um grande treinador, inspirador para um atleta, como eu vejo muitas vezes acontecer, o cara segue na vida e leva você. O cara indica você e você não fica desempregado. Sim. Então, primeiro é um olhar para dentro, como a gente estava conversando da história de Davi. Eu preciso saber quem sou eu. E quando eu sei quem eu sou, eu preciso entender o seguinte: cara, eu não estou pronto, velho. Eu não estou pronto para desenvolver a mentalidade de ninguém. Porque eu preciso desenvolver a minha. É verdade. Não é verdade? Não há crescimento, Wellington, sem incômodo, né? Porque vou dar um exemplo aqui. Você treina e depois do treinamento você vai sentir o cansaço e as dores musculares. Você está sentindo um incômodo na coxa, né? Então, como é que você vai crescer? Você vai aumentar a sua performance de conhecimentos sem incômodo? Você tem que se incomodar, você tem que gastar tempo para aprendizado, né? Exatamente, cara. Aquilo que não te incomoda, você não evolui. Se não está te incomodando, Alexandre, é porque você está na zona de conforto. E a gente está falando aqui de mente, mas quando a gente vai falar de cérebro,
que é a parte biológica, né? A parte física do nosso, da nossa mente. Ela é o quê? Quando você vai falar sobre isso, ela é uma máquina de sobrevivência, então ela não quer desafio, ela não quer gastar energia, ela quer garantir a sua sobrevivência. Então é aí que nós nos sabotamos, porque como é a dor, ela nasce primeiro aqui, cara. Antes de você sentir aqui, ela nasce aqui. Então tem muitos caras que quando uma dorzinha, ai! Por que isso? Será que essas dores não existiam na nossa época, Alexandre? Existia. Será Claro que existia. Pelé jogava sem dor? Eu tomava até injeção para Então, jogar. cara, então a dor, você precisa conhecer qual é a dor da lesão e qual é a dor do crescimento. Sim. A dor do crescimento. Olha lá, o colega botou aqui, ó. Ele tá comentando o que eu falei. Aquilo que não te incomoda não te faz evoluir, cara. Não faz, não faz. E aí, cara, é o que eu quero aproveitar aqui, Alexandre. Por isso que eu tô dizendo, cara, eu fiquei incomodado, porque eu não queria, eu não tava com o objetivo de fazer essas lives. E aí eu comecei a fazer uma, comecei a fazer duas, e eu comecei a falar, cara, eu conheço da mente humana, eu conheço do comportamento humano, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esses treinadores, agora ajudar quem quer. Ajudar esses treinadores a avançar, a entender como é que funciona, o que é inteligência emocional, o que são competências individuais e competências sociais, o que é treino mental, como você treinar a sua mente, cara. Porque quando chega 40 minutos do segundo tempo, a sua mente, o seu cérebro vai pedir para você desistir, vai pedir para você procurar os atalhos, vai pedir para você fugir do jogo. Mas o cara que tem a mentalidade de vencedor, ele quer a bola, ele quer jogar, ele não pensa ele não vê os obstáculos. Ele está 100% vivendo o jogo, ele quer a bola. Então, é isso que a gente tem que voltar a formar garotos e atletas que gostem de brincar de futebol, que gostem da bola, cara. Você lembra quando você era garoto? Sua mãe não fosse buscar você, você jogava bola o dia todo. E arrancava até o dedo na rua, né, Wellington? No asfalto, pois é, né? Hoje eu duvido que os caras gostem de jogar futebol. E eu vejo muitos ex-atletas que quando param, não quer saber de futebol. Verdade. E aí? Então, baseado nisso, eu criei o curso, né? Que eu vou falar amanhã com o pessoal na nossa reunião que a gente vai ter. Estarei lá. Isso. A gente vai ter a reunião, uma palestra lá para vocês gratuita, onde a gente também vai falar sobre esse curso que eu criei, que é um curso de inteligência emocional, um curso online de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Você já viu esse curso alguma vez? Ainda não. Então, vou fazer adaptado ao futebol, através de tudo que a gente ouviu. E outra coisa, vamos criar debate. Vamos falar, Alexandre vai falar, você vai me ensinar e eu vou aprender. E eu vou te ensinar e você vai aprender. A gente vai criar um movimento. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, que eu não sabia falar nem um olá, entendeu? E sabe o que aconteceu, cara? Eu aprendi com o meu filho, o mais velho, de 8 anos. Olha aí. Você acredita? Um cara de 30 eu cheguei aqui com 35, de 35 anos, igual um bebê na rua. Eu saía igual um bebê, não sabia falar. Olhava as paisagens, olhava que bonito. O que é aquilo ali, filho? E ele traduzia para mim. O que é isso aqui? Ia no mercado. O que ela falou, filho? Não, ela falou se você quer a sacola. Falei, não, isso aí não pode ficar assim, não. Eu fui para a escola, Wellington. Eu fui para a escola, estudei, fiz um ano de escola e nisso a minha esposa falou, por quê? Porque eu queria traduzir tudo do inglês como português. E ela falou, não é assim, Alexandre, o inglês é diferente. E ela se irritou, falou, você vai aprender na marra agora, sozinho. Então eu aprendi na rua, cara. Aprendi na rua. Olha aí, cara. Maravilha. Mas é isso aí, é o que eu te falo. Se não te incomoda, cara. Por isso que eu vou ensinar você uma coisa aqui agora. A única energia capaz de fazer você mudar são de duas emoções. Duas emoções que a gente traduz como sentimento. Uma é a raiva e a outra é o amor.
No momento que você teve o seu primeiro filho, nasceu naquele momento ali um amor diferente e ali mudou sua vida, não foi verdade? Sim. Pronto. Agora, experimente um dia chegar em casa e seu filho está com fome e você não tem o que dar. A raiva vai fazer com que você mude. Então, agora, uma raiva reativa. Nesse momento, eu vou ensinar vocês a como despertar a raiva consciente e você se aproveitar da energia da raiva. Você já viu alguém com raiva ter medo? Não, ele é valente. Você já viu alguém feliz da vida, feliz ter medo? Não tem, porque são emoções pico. Emoções pico. E você precisa entender. Por isso que eu digo, se o atleta está ali 100% feliz, ele não lembra que ele está cansado, ele não lembra que ele está com sede, ele não lembra que o adversário é isso. Não tem. Você está entendendo? Então, a gente vai conhecer por que a seleção da Nova Zelândia, lá é Nova Zelândia ou Austrália, meu Deus, Nova Zelândia que tem o do rugby. Nova Zelândia, né? Nova que Zelândia. Não perde para ninguém. Como é que ele intimida o adversário? Como é que eles utilizam a energia da raiva para poder eles agredir, para poder eles competir, para poder eles vencer? Agredir não é no sentido de bater, não. Agredir é enfrentar. Entendeu? Impor, é dar o golpe. Me impor. Qual é o meu golpe? Meu golpe é chutar em gol. Eu chuto, cara. Eu não posso sair do jogo sem chutar em gol, porque eu sou chutador. Sim. Se ligou? Como é que você é um lateral que sua melhor qualidade é cruzamento e você jogou uma partida sem fazer um cruzamento? Não dá, Ou seja, você não foi o seu melhor. Você não foi a sua melhor versão. Você tá entendendo? Eu tive muita dificuldade quando o meu treinador me botou de lateral esquerdo para poder marcar. Porque eu era um jogador agressivo. Eu tive que aprender a marcar. Como é que eu ia ser o meu melhor ali? Não ia, cara. A minha sorte foi que na minha época tinha um jogador chamado Atiço e o Sorin. Então aqueles caras desconstruiu o que era o lateral esquerdo. Eram laterais que tinham né, por liberdade e sempre tinha um volante que era mais fixo. O nosso amigo aqui, o Juliano, ele falou uma coisa massa aqui, ó. Zona de conforto é onde os sonhos se prostituem. E é verdade, cara. Porque quando você vai conhecer a pirâmide de Maslow, você vai ver lá, cara, velho, quantos sonhos a gente abre mão por um prato de comida, velho, por um ganho legítimo, como eu falei, por uma mulher, por uma bebida, por uma festa, por um tapinha nas costas, velho. E você abre mão do jogo que você tá jogando, cara. Sim. Então, irmão, a gente tá falando de realização pessoal. E eu não vou conseguir realizar ou ajudar o outro a se realizar se eu cultivo o medo e a frustração, Alexandre. Você tem que chegar agora aí na Inglaterra e fazer assim, ó. Peraí, calma. A minha história do Brasil, ela me fez chegar até aqui. Sim. Agora, a minha história daqui para frente eu vou construir. E eu vou ser, a partir de agora, o melhor Alexandre que eu posso ser. Primeiro, para minha casa, para minha mulher, para os meus filhos. Depois, para os meus vizinhos, para as pessoas que estão próximas, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu conheço. E terceiro, para as pessoas que eu preciso servir. 3 chaves que eu estou dando agora que muda o jogo, cara. Agora, um cara que não é humilde, um cara frustrado, um cara que não se conhece, ele vai querer perder tempo com isso? Não. Eu tenho um treinador, Antônio Lucas, ele está aí na live, ele sempre me falou, a humildade, ela abre muita porta. Se você for um cara humilde, pode ter certeza que as portas irão se abrir para você. Agora, se você for aquele cara arrogante, aquele cara prepotente, que você é o dono da razão, que você é fera, aí pode ter certeza. A porta, ela pode se abrir, mas ela não... Quando você querer retornar, ela não vai estar aberta para você novamente. Conheço alguns, cara. Inclusive, a gente está fazendo uma live aqui, eu e você, e a gente já fez lives aqui com grandes profissionais, né? E você também é meu convidado, então eu tenho o máximo respeito de estar aqui com você. E eu estou aprendendo com você, meu amigo. Sabe por que eu estou aprendendo com você? Porque você foi um cara que, diante do desafio, você avançou. Você não está contando derrota. Você não está contando aqui que neguinho te chamou de feio, que aqui no Brasil ninguém dá oportunidade, não.
Você foi movido por um propósito. Entendeu? Então, esse momento aqui, essa hora que a gente está aqui batendo papo, é uma hora ganha. Agora, Sim. tem pessoas que vão falar assim, que não é o cara do Flamengo, não é o cara do Palmeiras,